qual é o papel, a responsabilidade e as ações realmente que esse, vamos falar, esse primeiro passo aí para a gestão do BPO financeiro? Fábio, assim, lá no nosso caso, quando a gente começou, a gente já era dividido, né? Você fazia o comercial e eu fazia o operacional. E o primeiro cliente, na verdade, a gente nem tinha esse colaborador aí, né? Fui eu que implantei, que fiz o primeiro cliente. Aí sim, depois que esse cliente já estava na nossa carteira, aí nós buscamos uma colaboradora, né? Para que a gente já começasse a treinar e tivesse capacidade de absorver os próximos clientes, né? Então, realmente, a formação desse profissional aí, ele é a médio e longo prazo, tá? Você não necessariamente precisa começar já com esse colaborador, desde que, se for você que vá fazer a operação do financeiro, que você tenha conhecimento de departamento financeiro, as rotinas do departamento financeiro, para que você possa executá-las. Porque não adianta também você pegar o primeiro cliente ou o cliente piloto e querer aprender com os processos desse cliente. Por quê? Porque você vai errar. E ao errar, você está correndo o risco de perder esse cliente, né? Então, assim, o importante é primeiro você conhecer os processos do financeiro para que aí sim você possa executar. Ou então, que desde o início você busque essa pessoa que tem entendimento de departamento financeiro, não só entendimento, mas também experiência, né? E assim, as atividades, né, as atribuições para essa pessoa que é responsável pela operação do BPO financeiro, elas são várias. Mas assim, a gente pode resumir aí que essa pessoa é a pessoa que vai fazer o processo de diagnóstico. O que é o diagnóstico que a gente fala? A gente fez uma live recentemente falando sobre o processo de pré-BPO, né? Sim. Então envolve muito isso aqui. Quando o comercial vai lá e faz uma venda, fecha o contrato, essa pessoa aqui entra no circuito. Então, é essa pessoa que vai fazer o contato com o cliente para providenciar os usuários e senhas bancários, né, os usuários secundários, que vai providenciar os usuários de operadoras de cartão, se for o caso do cliente, que vai fazer a implantação do cliente no sistema, no software que você for usar, que inclusive a gente recomenda que seja um software específico para BPO financeiro, porque se você for usar um ERP convencional, um sistema de gestão comum, né, você vai ter algumas dificuldades e aí, assim, você não vai conseguir escalar o seu negócio ou vai escalar ele num ritmo muito menor do que poderia ser, tá? Então, essa pessoa tem esse papel também de fazer essa implementação no sistema, tá? E assim, é a pessoa, é a porta da entrada, é a porta de entrada do BPO financeiro. A gerência do BPO financeiro é a porta de entrada. Por quê? Porque o comercial vende e a gerência põe para dentro. Então, a gerência ali vai tratar sobre a questão do plano de contas, qual que é o plano de contas ideal para aquele cliente, vai providenciar todos os usuários e senhas, como eu disse, vai fazer, inclusive, o treinamento. Depois de tudo implantado, é preciso fazer um kickoff com o cliente, né? Que é a reunião inicial. Então, fazer o treinamento ali para o cliente, explicar quais são as atividades diárias que ele vai ter que executar, o que é o papel dele, o que é o papel do BPO, como vai funcionar, como o cliente vai acompanhar. Então, todas essas atividades é função da gerência do BPO fazer.